É isso aí, galera, a partir de agora começa o programa Mistura do Fumil, sempre com aquela alegria e diversão que você merece. Olha, hoje, como sempre, convidados especiais, celebridades do mundo, pessoas conhecidas por vários países, estão aqui conosco. Ele vai se apresentar e contar um pouquinho de toda a sua história. É o meu querido Araújo. Tudo bem, Araújo? Ótimo, tudo excelente. Olha, Araújo, é um prazer, é um privilégio ter você que veio lá do Brasil, para dar aqui palestras, seminários, ensinamentos para nós brasileiros e também japoneses que estão por aqui. Conta um pouquinho de toda a sua trajetória e, por favor, faça a sua apresentação. Olá galera, meu nome é Araújo. Essa é apenas a 16ª vez que eu estou aqui no Japão, né? Eu sou diretor de uma ONG no Brasil que trabalha com AIDS, que trabalha com adolescente, né? Hoje a gente tem um trabalho aqui no Japão, junto com o Criativo e tudo mais, visando as pessoas que têm HIV/AIDS e trabalhando também a prevenção, né? No Brasil a gente tem um trabalho com portadores do HIV, né? Aliás, que por sinal fazem exercício, academia, pessoas que vivem normalmente como qualquer outro. E também trabalhamos na prevenção com adolescente, né? Porque hoje todo mundo quer fazer sexo e pouco sabe como fazer corretamente, né? É verdade. Olha, falando em academia, um grande abraço para toda a galera da Academia Body Burn. Com certeza estão lá nos ouvindo, estão curtindo aqui o nosso programa Mistura do Fumil. Araújo, e desde quando vocês estão em toda essa movimentação, nesse trabalho maravilhoso? Cara, essa é a 16ª vez. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país que trabalha a questão de AIDS, que é considerado exemplar no mundo. Maravilha! Exemplar, entendeu? Lá o trabalho no Brasil é respeitando a sexualidade das pessoas, trabalhando a prevenção pura, né? Então, quando a gente vem ao Japão, em especial o Japão, nós percebemos o conflito, né, que existe cultural, né? O japonês pouco fala de AIDS, ou nada, né? O japonês pouco fala de sexo, ou nada. E o brasileiro precisa falar, precisa conversar, né? E então nós trazemos essas informações aqui para o Japão, né? Porque a AIDS hoje, não sei se você sabe, é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento. Mas o tratamento é muito delicado, porque você tem que tomar remédio, se cuidar, é melhor não pegar, né? Então vamos trabalhar para não pegar, né? Vamos usar camisinha, vamos conversar abertamente com os filhos, né? Eu sempre digo que os pais têm que saber a responsabilidade de conversar sobre sexo com o filho, por maior dificuldade que eles tenham. Eles precisam conversar. É verdade. Por mais que tenha esse lance de cultura, de tradição japonesa e tudo mais, nós temos que conversar, esclarecer várias coisas, para que a criança, o jovem, ele venha saber. Olha, uma coisa que você falou muito bacana, um exemplo que você deu, que você está trabalhando com jovens japoneses. E são poucos os que têm preservativo por aqui. Conta um pouco dessa história pra nós. Cara, é muito louco isso, né? Assim, eu compreendo que... Eu entendo que nós brasileiros temos muito que ajudar o jovem japonês, né? Porque, olha só, eu tive em várias universidades com jovens de 16 a 20 anos de idade. Cara, até agora foi mais ou menos a média de uns 250 jovens. Eu encontrei só 2 que tinham camisinha com eles. É algo de 250 jovens, somente 2? 2 tinha preservativo. Brincadeira. Também você tem uma coisa delicada, porque eu não sei se tinha mais gente que tinha camisinha, tinha vergonha de falar, que eu não sei qual que é mais grave. Entendi. Entendeu? Porque camisinha, na realidade, ela não é sinônimo de coisa suja, né? Claro. Camisinha é coisa de saúde. Camisinha certeza. É sinônimo de responsabilidade e de saúde, né? Exatamente, tanto com o seu corpo e o corpo do próximo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que quem não é capaz de zelar do seu próprio corpo, gente, é um estrago muito grande. Nosso corpo é o que vai nos manter bem, feliz por muito tempo, né? E assim, a camisinha tem que fazer parte. Você pode largar você pode terminar com um casamento, terminar um namoro, mas terminar a relação com a camisinha é fria. É fria. E por que isso, Araújo? Será porque aqui, não sei, eles são mais retraídos ou a falta de comunicação entre os pais, entre os filhos, entre alunos e professores? Nós temos que, primeiro assim, compreender que nossa cultura é uma cultura diferenciada no Brasil. Uma cultura onde as pessoas se abraçam, se afagam. Nós não temos problema de mostrar sentimento. Verdade. Choramos, rimos, né? Colocar pra fora. Colocar pra fora, né? O japonês ele é muito reservado, a cultura é muito reservada. Então falar, tem um ditado aqui na sociedade japonesa que diz que é melhor você não mexer com isso, senão acorda a criança que está dormindo, né? E é louco esse ditado, né?
porque na realidade você precisa acordar, né? Acordar sim, no sentido de falar da responsabilidade de sexo, da responsabilidade de ter uma gravidez fora da hora, né? Enfim, é possível. Até porque todos estamos sujeitos, independente de nacionalidade, de cultura, estamos sujeitos a ter enfermidades, a contrair, a ser soro positivo, enfim, devemos tomar os cuidados. Esquecendo tudo isso, esquecendo esses conceitos, de repente japoneses ou de outros países, nós temos que conversar, esclarecer e tudo isso mais. E você tem sentido o que aqui no Japão, com relação às dificuldades para a pessoa, para o portador, para o soro positivo? Olha, eu digo assim, que o soro positivo no Japão, como venho há 16 anos aqui, desde 94 que eu venho todos os anos, o tratamento com relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS no Japão melhorou muito e não existe diferença hoje com relação ao tratamento que se faz no Brasil. Foi um avanço fantástico. Eu acompanhei esse avanço. Certo. Com relação ao preconceito, era aquilo, né, que eu estava conversando com você antes desse programa, é que o preconceito existe, né? E aqui no Japão eu acho que existe mais que no Brasil. Porque no Brasil a gente enfrentou, os portadores foram na televisão, nós fomos nos rádios, nós demos a cara, somos pessoas normais, estamos com HIV, mas trabalhamos, somos cidadãos. Aqui os portadores se escondem. E é óbvio que se você não conhece, do que você não conhece, você tem medo. Entendeu? Se você não conhece como vive um portador, você vai ter medo do portador. Entendeu? Então aqui é muito pouco. Se você não conhece a forma de transmissão do HIV, você vai ter medo de HIV. Entendeu? Então você precisa conhecer. E no Japão é muito pouco conhecido isso. Será que por falta de conhecimento eles acabam agindo de forma errônea? Por não saber, por falta de informações? Cara, eu te digo assim, todo preconceito é ocasionado por falta de informação, né? Assim, preconceito não é exclusividade do japonês, é exclusividade do ser humano. Certo, entendeu? Verdade. Nós temos mais ou menos preconceito, nós temos preconceito aqui ou ali. Ou nós temos preconceito do gordo, do negro, do amarelo, do deficiente, da pessoa com HIV, mas nós temos, é triste, né? Eu digo que uma criança nasce limpa de preconceito, na medida que ela vai crescer, ela acaba adquirindo o preconceito. E depois, para tirar esse preconceito, é um processo difícil também, né? Com relação a preconceitos para o portador, isso começando pelo nome, que até um tempo atrás a gente tinha aquela nomenclatura de aidético, hoje em dia não usamos mais. De maneira nenhuma, né? Porque quando você chama uma pessoa de aidético, tuberculoso, você está tirando dela o direito constitucional de cidadão. Ela tem um nome. O vírus do HIV ou da tuberculose é um vírus que está nela, ela não é isso. Entendi. Ela continua sendo chamada Araújo, que tem o vírus HIV, e ela continua com essa identidade. Até porque todos estamos sujeitos a isso. Sim, todos somos sujeitos, né? Você não diz, ô gripado, vem aqui. Né? Você chama a pessoa que está com gripe. Entendi. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem uma coisa muito boa, que a gente está revendo conceitos. Né? Então, dentro dessa situação de rever conceitos, não existe tuberculoso, não existe aidético. Existem pessoas com AIDS e pessoas com tuberculose. E você acha que hoje em dia, a gente sabe que sim, mas cita alguns exemplos para nós, tem como portador, o soro positivo, ele viver normalmente na sociedade? Normalmente, só para você ter uma ideia hoje, né, sempre lembrando, não tem cura, né, tem tratamento. Mas hoje uma pessoa com HIV, ela pode casar com outra pessoa que não tem HIV. Né? Basta que tome cuidado com a camisinha. Mas muitos casais, um casado com o que tem, com o que não tem. Hoje é possível uma pessoa que queira ter filho com HIV, ter o filho com HIV e o filho ser negativo. Né? Quer dizer, essa pessoa com HIV hoje, ela está tendo condições de viver muito bem na sociedade, desde que ela tome cuidado. Nós temos que lembrar que os medicamentos estão aí, tem que ser tomado na hora certa, tem que fazer o acompanhamento médico, os exames. Fora disso, é uma pessoa normal. Normal. É normal, né? Normal. Vai fazer sua academia, né? A academia é muito importante pra gente, é uma boa alimentação, né? Eu acho que o portador, ele vai ter que ter adesão à qualidade de vida. Coisa que qualquer pessoa deveria ter. Com certeza. Eu acho que são exemplos que o Otávio até mesmo disse a nós. Todas as pessoas estão sujeitas a várias coisas. Não quer dizer que é porque ele é um portador que ele tem que se privar de muita coisa. Não, ele tem que tomar os mesmos cuidados que outras pessoas. Tomar os medicamentos, tomar cuidados, né, com relação à enfermidade.
Fora isso, ele vive uma vida normal, pode ter namorada, é jovem, pode se divertir, pode ir numa balada, pode praticar esportes, academia, enfim. Isso é uma pessoa normal. Normal, eu acho assim que... eu fico vendo, né? Eu tô com a HIV já há 25 anos, 26 anos. Eu fico vendo, eu hoje, né? Depois que chegou os medicamentos e tal, eu faço um acompanhamento médico que eu não faria se eu não tivesse HIV. Eu vou no médico todo mês, entendeu? O médico me examina, o que é isso? É uma coceirinha, tá na hora de cuidar. Coisa que dificilmente eu faria se não tivesse HIV. Com certeza. Né? Então eu tenho uma qualidade de vida hoje muito melhor, porque eu estou fiscalizando, estou acompanhando o meu dia a dia. Né? Com relação aos brasileiros, os japoneses, os que estão aqui em solo japonês, você acha que eles têm esse mesmo acompanhamento? Você acha que está avançado nessa parte com relação a medicamentos, a tratamentos, e tudo que tem a ver com o portador? Eu acho que está bem avançado nesse sentido, né? Volto a confirmar que é muito difícil falar sobre isso no Japão, mas o portador tem um grande tratamento, um grande cuidado. O que eu vejo o grande problema aqui com os brasileiros, aí de uma forma geral, que o brasileiro aqui no Japão um pouco se preocupa com a saúde. Entendeu? Saúde para ele está em segundo, terceiro plano. Será que pela correria da vida, que aqui é muito trabalho, muita correria e faz hora extra e tudo mais? Eu não quero acreditar que seja por isso. Desculpa, eu quero acreditar que seja por desleixo mesmo. Verdade. Porque eu quero dar um exemplo bem claro. As prostitutas no Brasil, que era um dos grupos vulneráveis que tinha HIV, quando foi se trabalhando com elas a importância do HIV, elas passaram a usar preservativo. E assim, hoje, a infecção entre as mulheres prostitutas no Brasil é bem pequena. Tomam muito mais cuidado. Muito mais, exato. Que não tem isso como profissão. Exatamente, elas falam, meu corpo é o meu trabalho, e por ser meu trabalho eu tenho que cuidar. Então acho que os brasileiros no Japão têm que lembrar o seguinte, por mais que eu tenha que trabalhar, correr, eu tenho que cuidar do meu corpo. E melhor do que isso é cuidar da saúde. Então assim, eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade. É claro que tem a dificuldade da língua, tudo isso são... Mas a sua vida vale a pena vencer os obstáculos. Né? Então, por favor, vocês que estão aqui, gente, cuida da saúde. Esse país é lindo, o mundo é maravilhoso, a vida é fantástica. Cuide da saúde, eu poder curtir isso tremendamente. Olha, uma outra coisa que me veio à mente, há muitos anos atrás, isso na minha infância, a gente ouvia falar que quem contraía o vírus do HIV era uma enfermidade dos homossexuais, e hoje em dia a gente sabe que isso não tem nada a ver, que qualquer um está sujeito, independente se é homossexual ou se é hétero, ou de outras diversas formas. Hoje em dia, como que é a sua visão com relação a isso? Não antigamente. Olha, a sociedade paga um preço muito alto até hoje por ter colocado essa epidemia como epidemia do gay. Com certeza. Ela paga muito caro porque hoje ela está entre os heterossexuais. Ela está entre grupo de mulheres casadas e fiéis, que só tem o marido traz de fora para dentro. Ela está entre os jovens de 16 a 20 anos de idade, que acredita que o amor é uma vacina contra a AIDS. Né? Então, quer dizer, hoje, por as pessoas e por acreditar que é uma doença de homossexual. Então, quer dizer, está pagando um preço até hoje. Exatamente. Gravíssimo, foi um erro tremendo do que a ciência fez. Não foi a ciência, né? É muito mais a forma que a imprensa jogou como peste gay, né? Hoje a sociedade ainda paga um preço por isso. E com relação à porcentagem, como que está a porcentagem de pessoas que contraem o vírus? Dentre usuários de drogas, as pessoas que contraem através de sexo, como que está? O maior índice é através de sexo, não tem como. Através de droga tem alguns lugares que dá a média de 20%. Né? A transmissão vertical de mãe para filho, hoje era para ser próxima a 0. Ainda em alguns lugares está 4%. Né? Agora, a grande quantidade, transfusão sanguínea, nós temos que levar em consideração que o Brasil, o Japão, tem as qualidades de sangue muito boa na fiscalização do sangue. Então hoje há muitos anos que isso acontece em casa por transmissão de sangue. Mas sexual, ou seja, é a forma mais fácil de prevenir, mas é a forma mais fácil de pegar. Né? Para você pegar, cara, é só não pegar, é só usar camisinha, quer dizer, é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples. O vírus HIV é difícil de pegar. Né? É engraçado, é mais fácil pegar a bacila da tuberculose, o vírus da gripe. Mas por que as pessoas pegam? Porque sem camisinha.
É uma pena, porque é a forma mais segura que tem, não era para estar o vírus crescendo tanto. No Brasil nós temos cerca de 600 mil pessoas com vírus HIV. E dessas 600 mil, quantas ainda não sabem? 220 mil pessoas não sabem que tem o HIV, que é um perigo, porque elas podem descobrir doente e morrerem, né? Rapidamente e aumentar a cadeia de transmissão, porque como não sabe, vai estar transmitindo também. Então nós temos o objetivo de impedir que elas fiquem doentes e o outro que elas transmitam. E a faixa etária? Faixa etária, a maior faixa etária hoje está entre os jovens, né? Em especial até 20, 21 anos de idade, né? Essa é a grande faixa etária, porque são pessoas que desconhecem a questão da AIDS, uma geração mais velha sempre teve alguém que morreu de AIDS, essa geração não teve. Então ela não acaba tomando o cuidado que deveria. Então quer dizer que, quem sabe, essa geração ela tem mais facilidade a contrair o vírus? Muito mais vulnerável, né, a pegar o vírus. Isso é grave, né? Isso é um problema, né? Em especial assim, quando a moçada está no Japão, porque a moçada aqui no Japão acredita que AIDS é coisa de Brasil, né? É coisa de Brasil. Mas aqui ela está em silêncio. Ela está silenciosa, porque o governo japonês ele não tem um programa na realidade de AIDS sério como tem no Brasil. O programa do Brasil é um dos melhores programas do mundo, né? Por isso que os casos aparecem, porque isso que existe política do governo. Aqui no Japão não se discute, não existe programa de AIDS no Japão. Então, isso tem como consequência essa AIDS que você usou, um termo muito bom, silenciosa. A AIDS do Japão é silenciosa e isso é perigoso. Uma outra coisa, muitos jovens, até brasileiros, contraem por aqui e de repente tem que voltar ao Brasil. Como que é essa dificuldade para quem sai daqui e vai ao Brasil? Então, eu acho que a questão de ir ao Brasil, quando uma pessoa pega o HIV, ela vai muito mais no desespero, na carência, na questão da solidão que bate, né? Quando se descobre que tem HIV em outro país, em outro idioma, a solidão ela vem muito violenta. Porque ele poderia continuar aqui também, né? Ele poderia. Ele teria toda a assistência que tem no Brasil. Se ele está legal no Brasil, no Japão, né? O brasileiro geralmente, a maioria deles estão todos legais no Japão, ele pode ter a mesma assistência que teria no Brasil, né? Então não tem grandes novidades nisso. Eu acho que existe a forma mais delicada é o apoio psicológico, né? Eu estava conversando com uns jovens japoneses, isso vale para os brasileiros. Eles estavam comentando que a pessoa com AIDS é longe da realidade deles. Vai continuar sendo sempre longe se você é uma pessoa preconceituosa. Se você já começa a falar... Eu conheço muitos portadores que os grupos de amigos deles não sabem que eles são portadores. Por quê? Eles dizem que são pessoas preconceituosas, que usam termos pejorativos, sabe? Então eles não têm coragem de falar para os amigos. Então eles ficam com solidão dentro de grande grupo de amigos sem poder falar: eu tenho HIV. E ao seu ver, o que você pensa de tudo isso? Esses jovens que acabam omitindo? Eu acho que, eu sou daquela opinião, cara, que assim, você sabe a hora de falar e para quem falar, entendeu? Eu nunca digo para alguém, pô, você tem que falar. Não, ele não tem que falar, ele vai saber a hora. Ah, mas ele está exagerando. Sim, ele está exagerando, é uma defesa dele, né? Eu lembro assim que quando eu peguei o vírus do HIV, por exemplo, há 20 e tantos anos atrás, eu não disse para nenhum dos amigos que eu tinha, eram todos muito preconceituosos. Quer dizer, eu vivia no grupo dos meus amigos sem eles saberem que eu tinha. Quer dizer, isso dói mais ainda. Verdade. Dói. Então acho que a gente precisa rever nossos conceitos, né? De repente as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que mais vão nos ajudar, nos dar apoio, deveria pelo menos, e você acaba omitindo, deixando de falar e sofrendo sozinho. E sofrendo sozinho, isso é mal. Talvez isso seja um dos motivos de expulsar as pessoas para o Brasil, sem necessidade, depois de continuar aqui trabalhando, vivendo a vida normalmente. Maravilha. Olha, vamos de música e vamos de comercial. Daqui a pouco a gente volta para bater um papo super especial aqui com o nosso querido Araújo. Ele que veio do Brasil para dar aqui para nós ensinamentos, palestras e instruções para os brasileiros, para os estrangeiros e também japoneses que vivem por aqui. Nós vamos de música e comercial, daqui a pouco a gente volta. Nosso querido vai falar também dos projetos já realizados. Pode ser, Araújo? Pode, então vamos lá. Vamos de música e comercial e já estamos de volta aqui no programa Mistura do Fumil. Até já. É isso aí, galera, de volta aqui no programa Mistura do Fumil. Hoje convidado especial, nosso querido Araújo, que veio do Brasil para trazer um pouco para nós de conhecimento e ensinamentos especiais aqui para a nossa comunidade e também para japoneses. Araújo, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre já dos
dos projetos realizados, tanto no Brasil, aqui no Japão e em outros lugares? Ah, legal. No Brasil nós tivemos um trabalho pioneiro, né, que era uma casa de apoio para crianças com AIDS, e a gente conseguiu inseri-los na família, né? Seja na adoção, seja na família antiga, mesmo sem pai e sem mãe, na casa dos avós, né? Outro trabalho que nós temos é, igual eu comentei, né, com portadores na própria academia, fazendo exercício, porque o portador ele precisa de ter uma vida saudável e o condicionamento físico, a academia é fundamental na vida dele. Em especial também para tirar a toxicidade dos medicamentos, né? Então tem essa linha. Nós temos um trabalho com jovem em Capão Redondo, em São Paulo, em Jardim Ângela, que é trabalhar a sexualidade do jovem, né, adolescente, 16 anos, né? 16, 17, 18 anos, até 18 anos. Então nós temos grupos de 20 jovens em cada uma das regiões e trabalhamos nessa área, né? Dentro da sexualidade discutimos a questão da prevenção. E agora nós temos um trailer em Recife, Brasília e São Paulo que trabalha fazendo testagem. Ele é diferente do serviço de saúde no Brasil porque ele vai à noite nos lugares que as pessoas estão. Então as pessoas não vão ter desculpa, não tem o tempo de ir fazer teste HIV. Então a gente leva até elas, né? Seja em praça pública, seja próximo de shopping center. Isso tem sido um sucesso. É um trabalho que está concorrendo a alguns prêmios, né? Então tem sido muito bom esse trabalho nosso, né? E o resto em escola, né? No serviço de saúde, nós lutamos no Brasil para melhorar o serviço de saúde do Brasil, né? Então nessa linha de cidadania mesmo, de ativismo. E vocês se esperam em outros países ou é criação, iniciativa de vocês mesmo? É nossa mesmo, nós temos no Brasil um celeiro muito grande de como enfrentar a AIDS, né? É a história desse trailer, por exemplo, é novo, é uma das coisas mais recentes que tem e que está sendo copiado. Nós estamos sendo visitados por vários países do mundo para ser copiado essa forma de catar o carro, ir à noite, fazer o teste, entendeu? Então a gente no Brasil enfrentar a AIDS, nós temos um dos melhores programas de AIDS do mundo, né? Então a gente tem muito a oferecer. E nessa parte você acha que o Japão ainda está muito precário? Não, o Japão ainda está nem em gestação. Brincadeira. Né? É muito atrasado, então por isso que a gente está aqui no sentido mesmo de ajudar, de mostrar o que nós temos, o que é possível fazer, né? Porque o Japão realmente nesse ponto ele precisa avançar muito, 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 muito. Ora, hoje vocês estão passando por várias universidades, vários lugares, estabelecimentos japoneses e dando conhecimento, oferecendo aí ensinamentos aos japoneses. Como eles têm recebido tudo isso? Nesse sentido, os japoneses são fantásticos, né? Eles escutam. O que eu sinto é o seguinte, né? Eles estão abertos ao novo, mas a cultura impede que eles avancem, né? A questão cultural é muito mais forte que o desejo de mudar. Mesmo, né? Os jovens japoneses? Mesmo os jovens, né? Como dizia, ontem eu até lembrei de uma música muito grande, muito interessante no Brasil, né? Esses jovens vão ser os velhos no Japão. E parece que eu estava conversando com eles, que eu gostaria que eles fossem um pouco diferente que os mais velhos, né? Que houvesse uma mudança. Houvesse uma mudança, né? Porque parece... É muito louco, porque você pergunta para uma mulher hoje japonesa se ela sofre preconceito por questão de ser mulher, tudo mais, ela diz que não. Às vezes está tão acostumado com a sua rotina. Verdade, ela aceitou aquilo. Ela tem como uma coisa muito normal. Exatamente, então não vê o diferente, você não conhece o diferente. Nosso objetivo aqui nas universidades tem sido fantástico, cara, assim, com as portas abertas, você vê, nós estamos em cada dia num estado, Okinawa mesmo, é a terceira vez que está voltando a Okinawa, né? Osaka se tem a universidade de enfermagem, que é fantástico isso. Todos os anos nós estamos conversando com as futuras enfermeiras, né? Trabalhando a humanização, né, do tratamento das pessoas com HIV/AIDS. E, enfim, tem sido fantástico nesse sentido mesmo. E nesse sentido nós temos tido resultado. Porque é muito comum você encontrar brasileiro que fala, puxa, o médico está me tratando muito bem, o médico pergunta como que eu gostaria de ser tratado, né? Então, quer dizer, nesse sentido nós estamos avançando. E você já vem aqui já 16 vezes, já esteve por aqui. Você acha que teve uma mudança muito grande com relação ao tratamento, com relação à enfermidade, desde o começo que você vem trazer conhecimentos aqui para os japoneses? Você acha que eles têm absorvido esses conhecimentos e colocado em prática? Tratamento sim, em atendimento. Eu me lembro muito bem de um médico que chegou em Nagoya, Vera Araújo, eu tenho dificuldade, como que eu faço para atender um brasileiro para ele se sentir bem? Eu falei, simples, né? Deixe ele questionar você. Ele te questiona não é porque ele duvida de você,
é porque ele quer saber mais. Claro. E depois, se você puder, acompanhe ele até a porta e dá um tapa nas costinhas dele. Isso vai quebrar várias barreiras, né? Acaba mudando totalmente a situação, Totalmente, com certeza. totalmente. Acaba criando aquela confiança entre o paciente, entre o médico e vice-versa. Claro! Tem que ter essa cumplicidade também de quem está o tratando, com certeza. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante para nós brasileiros. Talvez não faça diferença para o japonês. Certo. Mas para nós brasileiros faz diferença. Faz e muita diferença. Muita diferença. Aruji, quais são os seus sonhos com relação ao HIV, ao vírus? Seus sonhos, seus planos, enfim. Da cura, né? Eu preciso sonhar com a cura, né? Você acha que está longe para isso? Longe sim, né? Está muito longe, mas eu quero acreditar que ela chegue, né? E eu vou continuar sonhando e o meu desejo é que ela chegue rápido, né? Não consigo ver hoje, dentro das pesquisas que existem, uma cura por umas 2, 3 décadas, né? Mas independente de quando, eu quero que ela chegue. Meu sonho é que chegue. Você acha que a AIDS hoje em dia é considerada uma enfermidade, uma doença crônica? Ela é considerada uma doença crônica, né? Mas não podemos banalizar. Por ser crônica, hoje, os efeitos colaterais dos medicamentos são muito violentos. Nós temos que lembrar disso, né? Temos que lembrar que a rotina de um portador ela é quebrada também, né? Porque tem horário de medicamento, tem grandes quantidades de exame, então assim não dá para banalizar. A questão de ser crônica não quer dizer que ela não é fatal. Tá? Temos que tomar cuidado e cuidado mesmo. Cuidado, exatamente. A única coisa é que hoje em dia a pessoa tomando os devidos cuidados, ela pode levar uma vida normalmente. Totalmente, levar uma vida normal. Agora, você que não tem, por favor, né, não baixa a guarda. Né, não baixa a guarda. Aruji, você já convive com essa história há mais de 20 anos, é mais ou menos por aí. Exatamente. E desde vamos contar aí, 20 anos atrás, as dificuldades, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade, cara, a pergunta poderia ser o contrário, se eu tinha alguma facilidade, não existia nenhuma. Puxa. Esse que é diferente, né? Eram todas dificuldades possíveis no mundo, né? Desde a falta de conhecimento de como se transmitia na real, né? De como você tinha até medo de transmitir, de comer no mesmo prato, na sua família, com medo de transmitir, que você não conhecia as formas de transmissão. Com certeza. Então, na muita gente ainda não conhece. Não conhece ainda, né? Mas hoje você sabe de todas as formas de transmissão, né? Naquela época eu não sabia. Olha, até tema será que do ano passado ou desse ano, uma frase que o Otávio disse aqui para nós, que o preconceito mata, a AIDS não. Exatamente, se é possível você viver com a AIDS, mas esse é um lema do governo brasileiro, é possível viver com AIDS, não é possível viver com preconceito. Né? Preconceito mata. Se existe medicamento para AIDS, não existe hoje com preconceito. Tem sim, que é a informação, né? Mas que as pessoas procuram evitar. Aruji, quais são os seus projetos futuros, com relação também à ONG, aos trabalhos que você tem desenvolvido ao redor do mundo? Primeiro assim, é fortalecer. Hoje a questão do trabalho com o Japão é prioridade, o governo brasileiro tem nos ajudado no sentido, você sabe muito bem que vir do Japão ao Brasil é caro, uma passagem aérea, e tem fornecido essa passagem nos 2 últimos anos, porque lamentavelmente não tem tido apoio aqui no Japão, né, do governo japonês, nem nada. No Brasil nós precisamos ampliar o serviço com jovens, adolescentes, essa é a nossa meta, né? E a questão da humanização do trabalho com relação às pessoas que vivem com HIV no Brasil. Nós trabalhamos muito a questão de humanização, né? Você sabe que a AIDS no Brasil pegou exatamente as pessoas da comunidade, das favelas, mais carentes, e são pessoas que às vezes não têm informação nem de que hospital que ela tem que se dirigir. Esse é o nosso trabalho, né? Olha, uma outra coisa que a gente falou há pouco. Antigamente ela era tida como uma doença dos homossexuais. Hoje em dia não. Hoje em dia ela está em todos os lados. Todos nós estamos sujeitos e temos que tomar os devidos cuidados. E você acha que ela está, por exemplo, tanto na sociedade mais beneficiada, naqueles menos favorecidos, em todos os lugares, independente da renda, independente da situação, de cultura, isso em termos do Brasil, em todos os lados, você que tem andado por todo o Brasil, ou você acha que dependendo da região, por falta de conhecimento, por falta de, sei lá, enfim, de alguém que venha instruí-la? Não, e tem bastante pesquisa nesse campo. Né? Ela cada vez mais deixa a classe média alta, cada vez mais ataca a classe média baixa. Entendeu? Então, por falta de conhecimento? Educação.
Certo. Então, assim, as pessoas mais instruídas, os dados são claros sobre isso. As pessoas mais instruídas são as que menos se infectam com HIV. Então é questão de conhecimento e tomar cuidado mesmo. Totalmente, entendeu? Então essa é a grande nossa preocupação, né? Porque a doença, né, quando ela chega na camada mais miserável, ela tem tendência a ser esquecida, né? Então ela torna-se, a AIDS tornou-se uma discussão muito ampla no mundo todo, porque ela pegou primeiro a classe mais alta, artistas, né, famosos, cantores, né? Mas na medida que ela vai descendo de degrau, que ela chega na classe mais baixa, ela vai ficando mais esquecida. E é aí que mora o grande problema. E com relação aos brasileiros que vivem por aqui, como que você classifica? Não, o brasileiro não se cuida, né? Lamentavelmente não tem se cuidado de maneira nenhuma, né? Menos que os brasileiros que estão no Brasil. Menos. O brasileiro no Brasil ele tem mais contato com a camisinha, ele tem mais contato com a informação, né? Se ele não quer usar a camisinha, outra pessoa possivelmente... Aqui não, né? Aqui ele está bem fora, aqui ele acredita mesmo que está imune. Né? Ele está se assemelhando à sociedade japonesa mesmo. Totalmente. Aqui nós temos casos de pessoas que voltam para o Brasil, que nos procuram na ONG, que são pessoas que pegaram o HIV aqui, e o mais duro é que eu nunca tive relação com a brasileira, né? Tive só com o japonês, ou tive com outro estrangeiro, né? Certo. Então assim, tem mulheres pegando o marido, tem maridos pegando as mulheres, né? Porque não tiveram cuidado de verificar antes se tinha, para poder usar camisinha, já tiraram. Então é coisa séria. Vão tomar o Shinkansen, vão para outros lugares aqui no Japão também levar esse conhecimento, essa sabedoria que é necessário para todos nós que vivemos por aqui e em todo lugar do mundo. Mas eu gostaria que você deixasse para nós, para os brasileiros, para toda a galera que está curtindo aqui o nosso programa, também para os jovens, para os pais, enfim, professores, alunos, aquela palavra de incentivo, aquela mensagem especial, aquele alerta super especial. Olha, vamos viver, não existe, eu acho que a coisa mais fantástica na vida é a gente viver intensamente, né? Viver intensamente não é viver inconsequente, de forma inconsequente, né? Por favor, vamos curtir, vamos amar, sabe? Pouco seja se o amor da gente é brasileiro, japonês, se é homem, se é mulher, a questão de gênero. Mas vamos pensar que o amanhã ele está por vir. E se está por vir, vamos tomar cuidado com o presente. Vamos usar preservativo, né? Vamos ter um sexo responsável. Sexo responsável é você saber a hora de fazer, né? E como fazer, não é com quem, de como fazer, né? E nessa situação entra o preservativo, né? Vamos cuidar, legal, moçada. Eu acho que o Brasil está lá, né? Esperando vocês para passear ou para morar. E esse país está aqui para ser vivido e curtido, né? Então, boa sorte a todos e muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que o ano que vem, quando voltar ao Japão, nessa época do ano, eu possa estar aqui novamente. Maravilha, belíssimas palavras. Arujo, deixa para nós o seu contato. Ah, legal, muito obrigado. Eu vou dar o site, né? O site é www.epa, o EPA é com H no final, né? EPAH, epa.org.br, www.epa com H no final, né? .org.br. Por favor, né, pode mandar entrar no site, tem lá o meu e-mail pessoal, entra e nós estamos à disposição de qualquer dúvida e mesmo qualquer apoio no Brasil. Por favor, conte com a gente. Olha, e para você que de repente está dirigindo, está ouvindo pelo iPhone ou está trabalhando, está na correria, não deu tempo de anotar, não tem problema. Você entra em contato conosco aqui da Rádio Fênix, com certeza estaremos encaminhando até o Araújo, até toda a equipe dele, essas pessoas maravilhosas que lutam e reivindicam pelos problemas dos brasileiros e dos estrangeiros ao redor de todo o mundo. Araújo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer, é uma honra estar aqui do seu lado. Você é uma pessoa que o mundo todo tem como exemplo. Obrigado mesmo. Por toda essa correria, por todo esse benefício que você tem, trago aí para todos nós. E galera, eu vou nessa, mas a qualquer momento eu tô de volta aqui na Mistura do Fumil para vocês aqui na nossa Rádio Fênix. Até já e grande abraço. Tchau, tchau.